Meus irmãos, a paz do Senhor. Os que trouxeram seu exemplar da Bíblia, Salmo de número 73. Enquanto você vai folheando aí as páginas da Bíblia Sagrada para localizar o Salmo de número 73, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Júlio Mafra, que eu sempre que vou apresentar lá no programa de rádio Estação da Graça, de terça a sexta-feira, algum tipo de evento que acontece aqui, eu apresento como o decano do nosso campo, né? Ele é uma referência para nós. Obrigado pelo convite honroso. A gente se esbarrou na rua esses dias e ele me convidou para estar aqui. Pastor Davi, Deus abençoe. Aos meus companheiros, presbíteros, evangelistas, pastores, Deus abençoe cada um de vocês. A igreja aqui reunida. A minha esposa não veio comigo porque ela toca na terceira idade. Ela toca percussão e outros instrumentos lá com a terceira idade, e hoje foi convocada para tocar. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas está firme a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Verso de número 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. 22. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar as suas obras. E quem pode dizer amém? Amém. Repita comigo, Asaf. Quando a injustiça cala a adoração. Pode sentar-se. O Salmo de número 73, como os demais salmos, existe uma série de categorias de salmos dentro da Bíblia. Por exemplo, existe uma categoria de salmos que são chamados de imprecatórios. Quando eu tenho um sentimento, um desejo, e eu não posso levá-lo à prática, porque ele teria consequências drásticas para mim e para as relações da minha comunidade de fé, então eu recorro a essa modalidade de salmo para rasgar o meu coração. O livro de Salmos, Tefilim, é, na verdade, um grande tratado de psicologia humana, porque ali se dá orientações de como se deve usar ou reagir ou agir quando toda sorte de sentimentos e emoções bombardeiam o nosso coração. É importante que se diga que muitos dos nossos comportamentos são reações emocionais a um estado de estresse ou a uma circunstância que foge completamente ao controle. E quando olhamos para o Salmo 73, quando ele é lido de uma perspectiva da sensibilidade poética e musical de Asaf, ele tratará do conceito de justiça sendo devidamente ajustado pela visão correta da fé. Todos nós temos e lidamos com a experiência em alguns momentos de que fomos injustiçados, ou que o quinhão que nos cabe na vida não nos foi dado no tempo certo, na medida certa. Há uma história muito engraçada de dois ratinhos que eram muito amigos, inseparáveis. Nada quebrantava a amizade deles, até que os dois acharam um grande pedaço de queijo.
Naquele momento, brotou do coração dos dois algo que nunca tinha brotado, o sentimento de suspeita. E um deles disse: nós precisamos repartir o queijo de forma justa. E um dos ratos, que era o mais velho, pegou um pedaço e pareceu-lhe maior. O ratinho mais novo disse: está injusto. Não é assim que se deve repartir. Eu estou sendo injustiçado. Ele disse: só existe uma forma de resolver isso. Vamos levar a nossa causa ao tribunal dos ratos. E levaram. Quando chegaram lá, o senhor juiz, vestido com a sua toga de magistrado, disse: bem fizeste em vir a essa casa. Daqui vocês não sairão enquanto a justiça não for praticada. O que os traz aqui? Pois bem, somos amigos, achamos um pedaço de queijo e queremos repartir de forma igual. Então, aquele rato juiz pegou, partiu em duas partes e um deles disse: não, o meu está menor. O rato deu uma mordida. Não, agora o meu está menor. Deu uma mordida, o meu está menor. Os dois perceberam que, no final das contas, o juiz iria comer todo o queijo deles e disse: está bom como está. Ele disse: não. Nessa casa, vocês só saem quando a justiça for praticada. Não há justiça entre os ratos. E eles saíram dali sem queijo algum. Mas graças a Deus, recuperaram a amizade que quase perderam por um pedaço de queijo. Isso não é sobre ratos. Isso é sobre relacionamentos humanos. É quando os nossos olhos ficam envenenados e envenenam o nosso coração. Quando a gente olha a nossa volta. E você vai perceber que o Salmo 73 é a luta de um levita para não ser engolido e submerso nas águas escuras do ceticismo. O ceticismo aqui é aquela postura em que eu duvido da bondade de Deus. Quando Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, no contexto da Segunda Guerra Mundial, pregou o seu último sermão antes de ser preso e ser mandado para um campo de concentração e fuzilado, a mando de Adolf Hitler, o Führer. Ele leu o Salmo 51:8, lá no texto diz o seguinte: porque há um juiz que julga toda a terra, e quando a justiça é executada, os homens saberão que vale a pena fazer o certo, porque no tempo devido eles serão devidamente recompensados. O Salmo 73 é a luta de um levita para não ser engolido pelas águas escuras do ceticismo. É a batalha da alma, literalmente feita de acordes. Ele é um músico. Ele não é apenas um músico qualquer. Ele é aquele que substituiu Davi. Ele regia toda a música nos grandes eventos de Israel. As grandes multidões que migravam de todas as tribos, quando da separação e da repartição da terra, eles subiam para Jerusalém. E quando lá chegavam, eles eram conduzidos por quem? Por Asaf. Porque Davi agora era rei, embora fosse músico, fosse compositor e construtor de instrumentos musicais, não tinha mais tempo para essa atividade. Então ele coloca nesse posto Asaf. E você vai descobrir que esse Asaf tem algumas funções. Ele não é apenas um músico, ele também é um sacerdote. Além de sacerdote, ele é um levita. Então ele é alguém que está embriagado, está cercado, está invadido cotidianamente pelo sagrado. Mas mesmo executando, oferecendo e preparando banquetes musicais para embalar o povo de Deus, porque era conhecimento de todo judeu, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Todavia, enquanto ele conduzia as massas em adoração, havia uma relação de suspeita no seu coração em relação a Deus, à bondade de Deus, ao juízo de Deus. Ele está lutando para não ser engolido e não tornar-se um ateu envolvido com o sagrado. E o texto diz que isso vem a partir de uma coisa em particular. Ele olhou para os ímpios, invejando
Existe uma doutrina bíblica que atravessa as escrituras, que está presente na literatura profética, na literatura sapiencial e na lei, nos salmos e nas epístolas e nas biografias ou evangelhos. E que doutrina é essa, pastor? Doutrina do contentamento. Se você foi atraído em graça, foi adotado em Cristo, tenha certeza, o Deus da Bíblia não é como aquele juiz do tribunal dos ratos. Ele distribui a cada um de nós, desde sofrimentos até bênçãos, na medida certa e exata. O problema é que a gente começa a medir a vida a partir da prosperidade do que está acontecendo lá fora. E uma das melhores formas de a gente guardar o coração é ter os olhos ungidos pela graça e pela misericórdia de Deus, que fará o nosso coração entender que a bondade de Deus tem nos cercado. Quantos podem adorar o Deus de toda graça? Todavia, nós estamos num banquete, numa ceia, e como Asaf, você vai ver que essa batalha interna de Asaf, ela é uma batalha que está destruindo ele silenciosamente, de uma forma imperceptível. Ninguém percebe, mas o louvor a Deus está sendo calado, aquietado e silenciado no seu coração. Asaf está lidando com um conflito interno. Ele está vivendo aquilo que chamamos de crise existencial. É quando eu paro e começo a avaliar toda a minha dedicação a alguma causa. E ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Mas ele vai escrever isso depois que ele superou a crise. Sabe qual é o melhor lugar aonde a gente pode levar as crises? Eu acredito na importância e no papel dos que trabalham com saúde mental. Eu sou psicanalista, eu atendo pessoas, sou psicólogo em formação, mas nada melhor do que levar as crises e conflitos da alma ao Deus que fez a alma. Ele conhece como ninguém os meandros da alma, conhece os porões da alma, e por essa razão, isso não é para ímpios, isso é para crentes. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados. Esse cansaço existencial tem um nome hoje técnico: burnout. É aquele estado de fadiga existencial, a perda do apetite pela vida. Você vai fazendo as coisas por força do hábito. Aquilo que você fazia com prazer e deleite se tornou um fardo. Mas você veio ao lugar certo. O Deus que fez a alma e que cura a alma está nesta noite, neste lugar, e Ele vai nos curar. Asaf, ele é atormentado por uma dúvida e por tudo aquilo que vê à sua volta. A Bíblia é perfeita. A Bíblia, ao mesmo tempo que é extremamente divina, pelo contrário, a Bíblia chega a dizer acerca dela mesma: toda a escritura divinamente inspirada é apta para instruir, redarguir, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam aptos para toda boa obra. Ela, ao mesmo tempo que é divina, ela é muito humana, porque o Salmo 73 é uma prova disto, é um atestado disso. Asaf, tão próximo de Deus e tão próximo do vazio, tão perto de Deus e tão perto da loucura, tão perto do sagrado, mas se sentindo totalmente indigno.
conduzindo pessoas à adoração, mas agora julgando essa mesma adoração que elabora. Asaf atravessa um vale em que o silêncio quase amordaça o seu louvor, mas tudo muda quando ele toma uma atitude. Ele diz: até que eu entrei no templo do Senhor. Queiram os estudiosos ou não, o culto não é apenas terapêutico, o culto é curador. Um único culto verdadeiro, aonde Deus está, muda a vida, muda a história. Você vai observar nesse salmo que, em poucas palavras, Asaf, ele vai ser restaurado ao fazer algumas descobertas. Em poucas palavras, a fé de Asaf em Deus parecia contradizer a sua experiência prática. Sabe por quê? Porque o texto diz que quando Josué foi distribuir a terra para as tribos de Israel, foi dado porções de terra a cada um. Mas quando chegou a tribo de Levi, da qual ele faz parte, é dito: Levi não tem herança. Eu mesmo, Senhor, serei a herança e a porção diária dos levitas. Pastor, como é que eu sei que Asaf é curado? Porque ele vai dizer: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há bem que eu deseje além de ti. Tu és a minha porção para sempre. Tem momentos que a gente é tentado a acreditar que se a gente fizer os movimentos certos, os contatos certos, a gente vai chegar a lugares que nunca chegou. Mas isso é um abandono gradativo da confiança em Deus. Bom é esperar no Senhor, porque essa é a tradição dos salmistas e dos levitas. Eles dizem: fui moço, agora fui velho, mas a bondade do Senhor nunca me desamparou. Que coisa boa é você saber que a segurança da sua vida não está no seu poder de compra. É muito bom eu ter o melhor plano de saúde, mas melhor do que ter um plano de saúde é ter saúde. E se eu não tiver o plano nem saúde, é ter o Deus que cura por Senhor. Eu sinto a presença de Deus nessa casa, nesse lugar, gritando aos nossos corações que a realidade nua e crua quase demoliu a confiança de Deus na vida desse ministro de louvor. Eu gosto muito de explicar o conceito de confiar. Confiar tem uma conotação muito hebraica, muito semita. Ela é uma palavra que foi esvaziada do seu sentido profundo quando foi traduzida para a nossa língua portuguesa. Confiar para nós tem a ver com conhecer alguém e no mesmo dia já convidar para a sua casa. No Nordeste é assim: você chega lá, no mesmo dia já come na mesa, já dorme na rede ou dorme no alpendre. Isso não, mas a confiança bíblica não é isso. Confiar no mundo semita, no mundo bíblico, no mundo dos salmos, é o trajeto que um camelo faz quando pega uma grande carga. Ele leva água de reserva o suficiente para fazer toda uma travessia. Ele leva uma carga pesada. Quando ele chega lá no seu trajeto, esse dromedário, ele se ajoelha e deixa a carga rolar. Confiar é deixar a carga rolar. Asaf está tentando carregar o peso
das limitações da sua mente. Ele olha e percebe que aparentemente o ímpio prospera, até que ele entra no templo. Ele diz: e eu vi então o fim deles, e eu percebi que a inveja havia me embrutecido. Eu era como um animal, eu me tornei brutal, eu me tornei animalesco. Escute, de fato a Bíblia diz que a gente é como um animal, mas a gente é ovelha. E a Bíblia diz uma coisa impressionante: quando a gente entra em crise, a gente anda perdido na vida. E Asaf ficou assim dentro da casa de Deus e do ministério, mas no final da crise ele diz: guiar-me-ás com teu bom conselho, depois me receberás em glória. Ele está dizendo: eu me embruteci por olhar os ímpios, mas ao entrar na presença do Senhor, eu recobrei a minha confiança de ovelha. O tangedor, o pastor, me guiará ao aprisco seguro, aonde águas dessedentadoras e grama verdejante me será ministrada. E ele não me guiará apenas nesta vida, ele me guiará até a eternidade. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Recarregue as baterias na mesa do Senhor. Sacode a poeira. A vida é dura, a vida é cruel, o mundo jaz no maligno, mas maior é quem está conosco. Este salmo, ele está estruturado em 3 partes. Eu quero aplicar. Primeiro, surge aqui o que é chamado de dilema inicial. É quando o questionamento da vida brota da percepção adoecida. Sim. O estado da minha alma é determinado por uma questão: com que olhos eu olho a vida? Se eu olho a vida com olhos de um coração contente e grato, eu me levanto a cada dia e digo: foi o Senhor quem fez esse dia, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Mas se eu olho a vida com um coração movido por uma insatisfação adoecida e agonizante, eu me levanto já perplexo, incerto do que acontecerá. Tudo na vida de um crente, de um cristão, está fundamentado sobre uma verdade que mudou a história do mundo. Um evento ocorrido num domingo pela manhã. Um grupo de mulheres foi preparar o corpo de Jesus, mas quando elas chegam lá, são recepcionadas por uma corte angelical que lhes pergunta: por que buscais entre os mortos aquele que já ressuscitou? Eu entro em crise, saio de crise, mas o meu Deus continua vivo e todo poderoso, me aguardando e me dizendo: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que ninguém nesta noite se sente nesta mesa com desconfiança acerca da bondade de Deus. Que ninguém se assente nesta mesa com desconfiança acerca da justiça de Deus. Há quem diga que a justiça de Deus tarda, mas não falha. É mentira. A justiça de Deus não é a mesma, não age, não atua a partir do mesmo padrão da justiça brasileira, que é feita para demorar. Uma característica do direito brasileiro é morosidade. Vença o indivíduo pelo cansaço, mas aqui não. Aqui é diferente. O Deus de
toda a terra que assiste na particularidade cada causa está dizendo: sente-se na mesa com alegria, cajado na mão, porque quando chegar o tempo de eu executar a justiça, eu o farei, e agindo eu, quem impedirá? Então você percebe que brota de um dilema inicial. Sempre que eu falo sobre isso, eu tenho que associar isso a alguma coisa concreta da vida. Talvez eu já tenha contado aqui, eu já vim algumas vezes pregar, a gente acaba cometendo o erro da repetição. Você sabia que no âmbito da fé, há pessoas que podem não gostar de você, lhe veem suspeita, desenvolver um afeto adoecido sobre você, sem nunca ter convivido com você, sabia? E eu me lembro que eu estava perto da sinaleira, ali na esquina, perto da igreja, tem uma loja de PVC do irmão Otto. E eu olhei para dentro da loja e eu vi um irmão da sede, um empresário, rico, muito rico. E o Espírito Santo falou comigo: pare ali e dê o seu relógio para ele. Eu olhei. Quando Deus manda dar alguma coisa para gente, para alguém mais pobre que a gente se sente bom. Mas quando manda dar para alguém mais rico que a gente se sente bobo. Eu parei o carro, tinha comprado o relógio em 7 prestações, tinha pagado 5 ou 6. Eu disse: pai do senhor, meu irmão. Ele disse: bom dia. Eu falei: não compreendo a natureza do que estou fazendo, apenas sei que quem me mandou fazer sabe o que está fazendo. Deus me mandou eu lhe dar o meu relógio. Ele disse: você sabia que eu não gosto de você, né? Você está sabendo agora? Não gosto de você como pregador, não gosto de você como ensinador, não gosto do seu biotipo. Ele só for dizer: eu não gosto da sua cabeça grande. Isso não seria racismo estrutural. É um fato. Se alguém gritar na rua: velhaco, eu não olho. Viado, eu não olho. Agora, cabeça grande eu olho, porque é fato. Eu tenho uma relação pacificada comigo mesmo. Eu aprendi a conviver com as minhas limitações, e aquilo que me é por virtude estão escondidas com Deus em Cristo. E ele disse assim: ó, eu fiz um propósito com Deus. Eu vou doar 300 mil reais aqui para a missão. Mas eu fiz um desafio com Deus. O senhor vai ter que me dar um sinal. O senhor vai ter que usar a pessoa que eu menos gosto dessa igreja para me dar um relógio. E essa pessoa era você. Hoje é meu amigo. Até que eu entrei no templo do Senhor. Escute, eu não sei com que coração você chegou aqui, mas você vai sentar-se nessa mesa hoje curado. Vai celebrar e fazer festa com os asmos da sinceridade e da verdade, não com o fermento da maldade. A maldade que havia em nós não há mais. Nós somos de Cristo. Nós estamos sentados para celebrar e comer o Cordeiro Pascal, aquele cujo sangue cobriu os nossos pecados e mandou para longe de nós o domínio da morte. Morrer todos nós vamos, mas nós não vamos morrer em medo e desespero. Vamos morrer aguardando a ressurreição, gritando por causa da mesa da ceia: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, e aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, aquilo que é mortal será engolido pela imortalidade. E escute, cada vez que você se assenta na mesa e entra no templo, uma fenda da eternidade se abre, porque fazemos isso até que venhamos a ceiar com o Senhor. Eu não estou aguardando grande tribulação, eu não estou aguardando manifestação do anticristo, eu estou aguardando o arrebatamento. E eu descobri que por causa da obra do Cordeiro, eu tenho um lugar à mesa, um lugar à mesa, um lugar na mesa de Deus. Só que a vida fica embaralhada, pastor.
quando as emoções embaralham. Eu falo isso porque eu sou melancólico. Melancólico é o tipo de pessoa que transforma um pequeno problema numa razão suficiente para ele se fechar no quarto e achar que ninguém gosta dele. As pessoas melancólicas, elas têm uma tendência de superpotencializar emoções e sentimentos, exagerando, transformando pequenos problemas. Pessoas disseram alguma coisa e já esqueceram, mas você ainda não esqueceu. E Asaf está literalmente vivendo um dilema interior por conta da sua percepção adoecida. Pastor, como é que eu aplico isso em Cristo? Levante a mão. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Deixe a mão levantada. Não tenha inveja daqueles que prosperam impiamente, porque eles moram em mansões, mas não lhes vem o sono. Eles são cercados de segurança, mas são tomados de pavor e de medo. Mas você não. Você levanta-se a cada dia com uma certeza gloriosa de que maior é quem está conosco, maior é quem está contigo, maior é quem está comigo. Olha que privilégio. O sonho de muitas pessoas é sentar na mesa dos ilustres, dos grandes. Alguém daria até a mão esquerda para sentar-se numa cadeira de destaque nessa nação, mas o sangue do Cordeiro já lhe disse: sente e coma, porque o preço de estar sentado nesta mesa já foi pago. Pastor, eu sou indigno. Deixa eu contar uma história verídica. 1845, uma igreja negra batista americana, está cheia, é culto de Santa Ceia. E como havia naquela época a cultura do tabagismo, os homens ficavam trabalhando até mais tarde. Às vezes acontecia de chegarem atrasados no culto. E nessa, um irmão chegou atrasado, um irmão morrendo, ficou bem forte, e ele entrou de cabeça baixa. Quando ele entrou, ele viu que não tinha nenhum lugar, todos os lugares estavam ocupados. Apenas uma cadeira vaga, onde estava sentado o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Ele fez meia volta para ir embora. E Abraham Lincoln pegou ele pela mão e disse: sente aqui, meu irmão. Ele disse: não, aí está reservado só para autoridades. Ele disse: nessa casa só existe lugares reservados para pecadores, perdoados e arrependidos. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, Ele os tornará alvo como a branca lã. Sente-se como perdoado, seja ministrado com o colírio da graça nos olhos. Não veja incerteza, não veja injustiça, não veja maldade. Veja um Deus que governa o mundo com equidade, e que no momento certo, quando Ele quiser mudar esse cativeiro, Ele tem poder, porque Ele tem uma longa tradição de fazer uma coisa. E o que é? Pegar o pobre do monturo, o erguê-lo e assentar-se entre os príncipes do seu povo. Você está convidado para a mesa. Você não é um intruso. Você tem direito a esta mesa nesta noite. Você pode adorá-lo nesta noite. Você pode adorá-lo. Eu acho que eu voltei do Nordeste mais animado. Quando a gente entra na igreja e no templo e na presença de Deus, acontece uma segunda coisa: há uma mudança de perspectiva. A compreensão dos desnivelamentos é agora avaliada a partir do prisma do fim. A Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Não sejas precipitado em julgar a vida e a bondade de Deus pelo que você está vivendo agora. Não é o que você está vivendo agora, é o que Deus pode, pretende
E eu acredito que Ele vai fazer. Porque o Antigo Testamento se resume com uma frase falando de uma nação que pecava contra Deus todos os dias. Mas se você pensa que Deus se volta para ela e diz assim: eu vou destruir vocês. Não, Ele diz: eu bem sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de bênção e não de maldição, para vos dar o fim que desejais. Vistes a paciência de Jó, e como no fim o Senhor mudou o seu cativeiro, 10 filhos lhe foram tirados, 10 filhos lhe foram dados. Uma mulher perplexa dizendo: tu ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca, falas tu. Louco, Nebalte em hebraico, não é pessoa com perturbação mental. É gente que não consegue perceber a bondade de Deus quando os seus confortos são tirados, arrancados, e ele começa a padecer ou viver limitações. Jó disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó está dizendo o seguinte: se eu perder a família, mas não perder a comunhão, Deus restaura a família. Se eu perder os bens, mas não perder a comunhão, Deus restaura os bens. Se eu perder a vida, mas não perder Deus de vista, Deus devolve a vida, porque eu sei que o meu Redentor está vivo e que por fim se levantará. Só que temos uma terceira questão aqui. A fé, ela nem sempre traz respostas para todas as nossas perguntas, mas ela nos ensina para onde e para quem levá-las, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Os irmãos sabem que eu sou itinerante, não por opção. Estou numa luta. Passei em 2 concursos agora, passei em 2 na cidade, efetivo e ACT. Já montei toda a documentação, mas nada dá certo. Estou lá. E eu me lembro que um dia eu estava na sede e eu fui convidado para pregar perto da capital. E cancelaram. Aí eu fiquei lá no culto e disse: meu Deus, eu ia receber uma oferta com a qual eu administraria as minhas coisas básicas da semana. Tinha me oferecido lá um valor simbólico. E de repente, fiquei ali no culto parado, sem fazer nada. Chegou uma caravana do Pará para cultuar. E quem vem do Pará sempre traz cupuaçu no bolso, né? Daqui a pouco, um daqueles irmãos se levantou, se falando em línguas estranhas, colocou R$200 no meu bolso e disse: quem foi que disse que você precisa pregar para eu cuidar de você? Eu não estou te pagando para pregar, eu estou te abençoando para testemunhar da minha bondade. Pronto. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. Ele é tão bom que Ele fecha portas que a gente quer, mas abre as que a gente acha que não vai dar em lugar nenhum, mas nos levará ao centro da sua vontade. Eu estou terminando. Quais são as implicações teológicas e existenciais de um conflito resolvido? Quem possui as verdadeiras riquezas? Essa é a questão que o Salmo levanta. O justo nas suas limitações ou o ímpio na sua prodigalidade? Porque o ímpio, na sua prodigalidade, de forma ilícita, de forma desonrosa, de várias formas, ele conquista coisas, né? E perturba às vezes o coração de qualquer justo em algumas situações. Mas olha aqui para mim, esse salmo vai dizer 3 vezes uma expressão que é típica de um salvo. O que ela diz? Tenho posto a minha confiança no Senhor.
O Senhor é o meu refúgio, no Senhor eu me escondo, e quem se esconde no Senhor será assistido pela sua misericórdia. O ser humano não morre quando ele deixa de viver apenas, mas quando ele deixa de crer, de acreditar. Às vezes a gente está no corpo de Cristo, mas a gente está morto. Eu tenho uma palavra profética. Quem recebe uma palavra profética nessa noite? Se não acontecer, pode me chamar de mentiroso. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso novo entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Quais são as implicações? O que é que Asaf descobre quando entra no templo, que vai mudar a sua percepção e vai curá-lo da sua crise? Primeiro, ele viu o futuro desastroso dos ímpios e o futuro glorioso dos justos. Guiar-me-ás com teu bom conselho, depois me receberás em glória. Ele viu a loucura do coração dos ímpios e que Deus trataria essa loucura, mas Deus guarda o nosso coração do desespero. Ele vê a presença de Deus ausente da vida do ímpio, mas a presença de Deus está na vida do justo. Ele vê que o ímpio confia naquilo que uma tempestade e o dia mau pode levar, mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aquilo que Deus lhe deu e lhe dá, ninguém tira, ninguém arranca, ninguém rouba. Isso não é padrão, isso não é regra. Mas se você crê que os mandamentos da palavra de Deus são verdadeiros, por causa de vós repreenderei o devorador, o migrador, o traçador. Isso tem 3 anos. Eu moro aqui perto, estava orando 3:30 da manhã. Daqui a pouco uma voz gritou assim: pastor! Eu falei, meu Deus, 3:30 da manhã, quem está me chamando? Quando eu olhei, eu tinha deixado o portão aberto. E quem era? Era um ladrão. Como é que o senhor sabe? Eu conheço ele. Ele falou assim: pastor, assim o senhor não ajuda a gente. Eu falei, o que foi? O senhor deixou o portão aberto, a bicicleta da sua esposa está ali, vale R$1.500. Se eu levar ali na boca, vendo por 300, cheio de cocaína, acabou-se. Ajuda a gente, fecha esse portão aí, em nome de Jesus. O que Deus te deu, Ele guarda. Mas muito mais importante do que guardar as coisas é guardar você. Deus disse ao diabo: vá, toque em tudo que ele tem, mas nele não, nele não, nele não. Fica de pé para a gente orar. Sei com alegria, sei convicto de que você está perdoado. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos por tua misericórdia. Ó Deus, ninguém está isento de crises, ninguém está isento de conflitos. Muitas vezes, Senhor, nosso coração fica agitado e inquieto, mas nesta noite que a tua paz, que excede todo o entendimento, possua os nossos corações, as nossas mentes e as nossas emoções. Meu Deus, que não haja fermento de maldade em nenhum de nós, mas que façamos festa com os asmos da verdade e da sinceridade, que a pureza esteja em nós, para que a gente se assente no seu coração sem nenhuma desconfiança, porque está escrito: todas as vezes que fizerdes isto, anunciais a volta do Senhor até que Ele venha. Seja nesta noite curado em sua visão, em sua percepção,
saia daqui dizendo: bom é para mim servir ao Senhor e me aproximar do meu Deus. Eu quero declarar 3 coisas. Na medida que eu declaro, você diz amém, para rasgar os céus desta igreja. Eu declaro a paz de Deus que excede todo entendimento, e quem crê diz amém. Eu declaro longevidade. Você não vai morrer nessa crise, você vai chegar ao fim dela e ela se tornará testemunho. E quem crê diz amém. Eu declaro prosperidade. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Você não precisará corromper-se ou quebrar princípios. Deus te abençoará e dirá: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem acredita dá glória.